Fala pessoal, tudo bem com vocês? Terminou o Brasileirão 2024, o Fogão é o campeão, o Verdão decepciona, o Fluminense escapa, o Atlético Paranaense cai para a Série B e todas as definições a gente vai falar a partir de agora nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Terminou o Campeonato Brasileiro de 2024 e o Fogão confirmou o título. Que campanha fantástica, 79 pontos, venceu o São Paulo no Newton Santos, não era difícil de imaginar. E olha que o tricolor paulista até que deu um certo trabalhinho, né? Chegou a empatar o jogo, o Jandrei fez algumas defesas, o Fogão estava apenas empatando quando o Gregory faz o gol do título, que sela o título nos minutos finais, mas o empate já dava o título ao Botafogo. Cara, digo mais, até a derrota, né? Porque combinada com a derrota do Palmeiras, algo que a gente não imaginava, o Fogão nem precisaria vencer, mas venceu. Venceu o São Paulo com 2-1, gol do Savarino, um dos craques desse Campeonato Brasileiro, né? Vai ser... vou fazer mais vídeos aí na sequência sobre os melhores do Campeonato Brasileiro e já sei que vai dar polêmica aí, né? Botei na minha rede social, a galera já estava enlouquecida comigo. É normal, né? Sempre tem divergência, o Savarino é um dos nomes desse campeonato. O Botafogo, então, 79 pontos, com 23 vitórias, 10 empates e 5 derrotas. Um aproveitamento aí de 69%. O vice-campeão é o Palmeiras com 73%. O Palmeiras precisava vencer e ainda dependia de uma derrota do Botafogo para o São Paulo, que não ia fazer nenhum esforço para favorecer, né, o rival Palmeiras, ainda mais o Palmeiras podendo se sagrar tricampeão consecutivo, algo que só o São Paulo detém na história dos pontos corridos. Vamos lá, Palmeiras vice-campeão. Que loucura o que aconteceu com o Palmeiras. Não é difícil entender. Não é difícil entender que nesse jogo Palmeiras imaginou que a sua missão era mais do que difícil, era impossível praticamente. E os caras sentiram, né? Mas eu não imaginei que eles fossem perder o jogo. Até por conhecer o Abel Ferreira, imaginei que a corda estaria esticada o tempo inteiro, né? Que daqui a pouco o Palmeiras iria se despedir do seu torcedor com uma vitória, fazendo a sua parte, até para o Abel poder argumentar dessa maneira na sua entrevista. A Leila Pereira está sendo muito cobrada, porque ela contratou, é verdade, até já fiz um vídeo aqui no canal, sugiro que vocês acompanhem, né, sobre a minha leitura de um Palmeiras menos ousado. Investindo, é verdade, né? Talvez até mais do que nos últimos anos, mas não o suficiente para bater contra os principais concorrentes. Acho que faltou. Faltou mesmo, porque você depende de um Dudu insatisfeito, você depende de um Flaco Lopes, de um Rony, na hora mais decisiva. O Felipe Anderson, que ainda não chegou, o Rafael Veiga, obviamente, né, sempre muito competente, mas muito pouco para um Palmeiras que precisa competir contra elencos estelares como o de Botafogo e Flamengo, por exemplo. Então, mesmo assim, acho que o mérito desse Palmeiras, do Abel, é chegar vivo até a última rodada. Mas era muito difícil que isso acontecesse. A derrota no derby, por exemplo, para citar um jogo, mas a gente poderia falar de outros pontos perdidos pelo Palmeiras ao longo do campeonato, mas aquela vitória, aquela derrota, né, para o Corinthians no derby, da maneira como aconteceu, meio que alijou o Palmeiras da disputa do título. O Botafogo até teve alguns tropeços, mas não o suficiente, e aí 2023 está pago. 2024 o Botafogo consegue o título brasileiro nas mãos do português Arthur Jorge, que iguala o seu conterrâneo Jorge Jesus, ganhando também um Brasileirão e uma Libertadores num intervalo muito curto, né? O Jorge Jesus teve a ousadia, né? Teve a façanha de conseguir isso num final de semana. O Arthur Jorge demorou um pouco mais, uma semaninha aí ele confirmou os 2 títulos e está definitivamente na história do Glorioso. O Palmeiras então perdeu para o Fluminense, e o Fluminense, que dependia de um empate, fez o gol através do Kevin Serna, né? Que entrou, ganhou uma disputa do Vanderlan, né, meio que no corpo, desloca o Everton, faz 1-0, salvou o Fluminense nessa reta final, o Kevin Serna, e com isso deixou o Fluminense fora. O Bragantino, se ele ganhasse o seu jogo, ele escapava, e ele deixava a bucha para Fluminense e para os 2 Atléticos. E ele ganhou, mais do que ganhou, goleou o Criciúma já rebaixado por 5-1. E aí o Fluminense vencendo o seu jogo, o jogo do rebaixamento virou o jogo entre os Atléticos, Galo e Furacão na Arena MRV, sem torcida. E não é que o Galo, que poderia até empatar,
só não poderia perder. Se o Furacão naquele momento vencesse o jogo, o Galo seria rebaixado. Olha que loucura. Mas o Galo venceu, com gol de pênalti desperdiçado pelo Hulk. O Hulk gosta de perder uns pênaltis na hora decisiva, né? E aí, na sequência, o Rubens faz o gol da vitória, 1-0, rebaixando o Atlético Paranaense, é o último rebaixado. O Cuiabá já tinha ido, inclusive perdeu para o Vasco nessa última rodada e se tornou lanterna, na verdade continuou como lanterna. O Atlético Goianiense, que tinha ganhado do Fortaleza na rodada anterior, perdeu para o Bahia, é o vice-lanterna, 19º. O Criciúma, que foi goleado para o Bragantino, 18º, e o Furacão, 17º. No ano do seu centenário, o Atlético Paranaense, que fez o pacto, que não sei o quê, que mobilizou, que trocou não sei quantas vezes de técnico, que teve lá o Lúcio, né, o Lúcio como seu auxiliar, lá na verdade técnico, né, nessa reta final, realmente não conseguiu reagir. Teve o Fernandinho, uma das grandes figuras do time, afastado durante um bom tempo por lesão. Não foi suficiente para manter o Atlético na Série A. 42 pontos, cai o Furacão. Aí a gente teve no limbo ali o Bragantino e Juventude, né? O Juventude perde para o Cruzeiro em casa e os dois não vão para a Sul-Americana, mas também não são rebaixados, estão garantidos na Série A do ano que vem. O Juventude se empata com o Cruzeiro, ele iria para a Sul-Americana e tiraria o Grêmio da Sula. O Grêmio classifica para a Sul-Americana em 14º. Como teve G8, abriram mais 2 vagas para a Sul-Americana, né, que normalmente vai até o 12º, foi até o 14º, só por isso o Grêmio entrou, finalizou o campeonato com melancólicos 45 pontos e, repito, o empatezinho do Juventude colocava o Juventude na Sul-Americana e deixaria o Grêmio sem nada para disputar no ano que vem, a não ser a Copa do Brasil, né, e o Campeonato Brasileiro, nenhuma competição continental. Mas o Grêmio entrou na Sul-Americana e até comemorou na rede social. Assim, estou um pouco envergonhado. Claro que é melhor você disputar a Sul-Americana do que nada, mas é um apequenamento, né, de um clube, enfim, que tá parado no tempo por várias situações. Um Grêmio que foi humilhado, destruído, com requintes de crueldade na despedida de Pedro Jeromel, dentro da sua arena, na despedida do torcedor na temporada, simplesmente amassado por um Corinthians que nem fez força para poder vencer o jogo. Tem uma análise do jogo mais detalhada aqui, mas só para vocês entenderem, né, para a gente poder, dentro desse resumão, destacar que o Corinthians passeou, fez 1, 2, 3, teve pênalti não marcado em cima do Soteldo, teve. O pênalti cometido pelo Jeromel em cima do Yuri aconteceu, teve um monte de erros da arbitragem para lá e para cá, jogadores do Grêmio que não foram expulsos, uma arbitragem terrível do Paulo César Zanovelli e que, na verdade, esvaziam qualquer tipo de reclamação, porque 3-0, fora os ameaços, não dá nem para ficar reclamando, né? Então, um Grêmio que termina o ano de uma forma muito ruim, e o Corinthians termina o ano voando. Tem torcedor que está falando assim, não termina o ano, pelo amor de Deus, a gente quer continuar nessa pegada. E realmente, se continuar nessa pegada, 2025 promete para esse elenco, para esse time do Corinthians. Que ainda pode contratar mais, né? Garantiu a manutenção do Ramon Dias e tudo mais. Bom, falei desses jogos aqui, faltou citar algum. Grande campanha do Vitória no segundo turno, né? E aí, se a gente falar do Yuri Alberto, que é o artilheiro do Brasil com 31 gols, 15 gols artilheiro do Brasileirão, dividindo com Alejandro do Vitória, que também é o responsável, junto do Thiago Carpini, por fazer aí essa arrancada do Vitória no segundo turno. Termina em 11º o Vitória. Vamos voltar lá para o G6, que aí a gente tem o Botafogo campeão, Palmeiras vice, o Flamengo, que na despedida de Gabigol, marcando o gol inclusive, justamente contra o Vitória, não conseguiu vencer o jogo, ficou no 2-2, mas termina na terceira colocação, com 70 pontos. Aí vem o Fortaleza, que amassou o Inter. Nossa, o Inter parecia de férias já, né? Não posso falar muito porque o Grêmio também estava nessa pegada, mas o Inter que vinha numa pegada muito boa, 16 jogos de invencibilidade e nos últimos 3, vral, perdeu de todo mundo. E aí não conseguiu, né, mais reagir. Mesmo assim já tinha garantido a sua vaga direta para a Libertadores. O Internacional é o 5º colocado com 65 pontos. O Fortaleza é o 4º, como eu disse, com 68. E fechando o G6, o São Paulo com 59. São Paulo que largou na reta final, mas como o G6 ele meio que descolou do resto, o São Paulo estava tranquilo. Botou até uma molecada para jogar hoje, eles não iam ganhar do Botafogo, né? Deram uma resistida até, dar uma disfarçada, mas perderam o jogo e terminaram em sexto. O Corinthians ficou a 3 pontos do São Paulo. O São Paulo que estava lá em cima no G6 e o G7 estava lá embaixo, diferença de às vezes 11, 12 pontos.
o Corinthians termina o campeonato 3 pontinhos do São Paulo. Se tivesse mais um pouquinho de campeonato, o Corinthians beliscava uma vaga direta. E o São Paulo perderia, né, essa vaga na fase de grupos. O Bahia, que ganhou do Atlético Goianiense, termina em 8º e entra na pré-Libertadores junto do Corinthians. A partir do 9º ali em diante, Sul-Americana, Cruzeiro, que ganhou do Juventude fora, Vasco, que ganhou do Cuiabá, Vitória, que empatou com o Flamengo, o Atlético Mineiro, que ganhou do Furacão, e o Fluminense, que ganhou do Palmeiras fora de casa, também garantiu uma vaga na Sula. Olha só, no lucro o Flu, hein? Poderia ser rebaixado, garantiu uma vaga na Sula. O Atlético Mineiro também estava correndo risco e tudo mais. O Grêmio é o último classificado para a Sul-Americana. Juventude e Bragantino no limbo e os 4 rebaixados, Furacão, Criciúma, Goianiense e Cuiabá. Esse o Campeonato Brasileiro, a tabela, o desenho de como termina o Brasileirão 2024, consagrando o time do Botafogo. Consagrando jogadores como Luiz Henrique, como Igor Jesus, como Marlon Freitas, como Gregory, como Thiago Almada, como o goleiro John, como a dupla de zaga Bastos e Barbosa, o Adrielson também foi importante em alguns jogos. Esse Botafogo, campeão brasileiro depois de 29 anos. E dando um recado muito claro, quando você investe, quando você contrata, e isso vale para o elenco do Botafogo, isso vale para a manutenção de elenco do Flamengo, que mesmo que tenha perdido algumas peças importantes ao longo do ano, beliscou uma Copa do Brasil e deu uma passeada no Brasileiro e ainda chegou dentro do G4, o 3º colocado. O Fortaleza não tem grandes estrelas, mas tem um gênio no comando técnico. O Vojvoda é fantástico e a estrutura que o clube oferece é modelo no Brasil inteiro, a ponto de estar à frente de outros grandes investimentos dentro do próprio G6. O Inter deu uma boa recuperada e tem uma boa perspectiva para o ano que vem. O São Paulo vai ter que mudar muita coisa. O Palmeiras, idem. O Corinthians termina muito bem, com uma perspectiva excelente para a temporada que vem. O Grêmio vai ter que pensar muito bem no que quer fazer, senão corre sérios riscos no ano que vem. E outros grandes clubes, né, que sofreram muito, o caso do Atlético Mineiro, do Fluminense, que tem investimento, tem uma folha de pagamento alta e que patinaram muito nessa temporada. Alguns recados dados por esse Campeonato Brasileiro, por essa temporada que termina para 2025, que tem um calendário mais enxuto, mais apertado, no sentido de, não enxuto de menor, né, enxuto de apertado mesmo, no sentido de do estadual começando mais cedo, um Brasileirão começando mais cedo, um Super Mundial na metade do ano, e muita coisa ainda para acontecer. É uma roda que gira e que está cada vez mais cara. E se você não investir, não estou dizendo nem que precisa virar SAF. Se não precisar virar SAF e tiver investimento, beleza. Mas muitos clubes não vão ter outra saída. Acho que a gente está vivendo um momento diferente aí no futebol brasileiro. Concordam? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!